E aí, galerinha do quarto ano, tudo bem? Então, deixa eu estar gravando esse vídeo para vocês, para ajudar vocês a revisar o conteúdo que a gente aprendeu esse bimestre, para vocês se sentirem mais seguros para poder fazer o nosso desafio de inglês. Ok? Então, basicamente, esse bimestre a gente aprendeu dois conteúdos, que foram os números de 50 a 100 e os meses do ano. Junto com isso, também aprendendo a falar as datas em inglês, que é um pouquinho diferente de como a gente faz no português. Começando então pelos números de 50 a 100. Então, o tio vai falar a, a palavra e vai dar um tempinho para vocês repetirem, tá? E também poderem treinar a pronúncia junto comigo, ok? É importante treinar a pronúncia, porque no dia que eu for ler o número, você saber então o que que significa, o que que o tio está falando, tá? Então, começando somente pelas dezenas. 50 é o 50, 50. 60, 60. 70, 70. 80, 80. 90, 90. 100, 100. 100. E aí, para a gente formar os outros números, além desses que o tio falou, basta a gente juntar o que a gente já sabe do 1 até o 9 com esses números. Então, 1, 2, 3, 4, 5 até o 9, junta e forma o número que você quer. Então, 54. 4 é 4, 50 é 50. A gente junta os dois, 54. Então, repete aí, 54. 67, 67. 72, 72. 81, 81. 99, 99. Ok? Junto com os números de 50 a 100, a gente aprendeu a utilizar o there is e o there are, que é como a gente fala existe em inglês, né? Então, essas duas palavras, quando combinam, quando elas estão escritas uma do lado da outra, elas significam a palavra existe, né? Ou existem, né? Se a gente estiver falando aí de uma frase no plural. Tá? Então, o there is é o existe, né? A gente usa quando a gente está falando de apenas uma coisa, ou seja, a gente usa quando a frase está no singular. E o there are é o existem, né? Então, quando a gente usa, perdão, a gente usa o there are, melhor dizendo, para frases que falam de mais de uma coisa, ou seja, de frases que estão no plural, né? E junto com isso, a gente aprendeu uma palavrinha muito importante também, que é o a, né? Eu tô falando da palavra a, não da letra a, tá? A palavra a, em inglês, significa um ou uma, tá? Normalmente, ele é usado junto com o there is, por significar um ou uma, né? Já que com o there is, a gente fala apenas de uma coisa. E aí o tio colocou algumas frases de exemplo aqui, então, para ajudar vocês a entenderem. There is a car. Então, lembrando, there is, apesar de ser duas palavras, a gente traduz para uma palavra só, que é o existe. There is a car, existe um carro. There is a girl, existe uma menina. There is a computer, existe um computador. Então, sempre um ou uma. Só posso usar com uma coisa. Agora, se tem mais de uma coisa, se a frase está indicando mais de uma coisa, que é o caso desses exemplos aqui de baixo, a gente não usa mais o there is. A gente usa o there are. Então, olha lá, em vez de um carro, dois carros. Em vez de uma garota, três garotas. Em vez de um computador, cinco computadores. Então, se é mais de uma coisa, a gente usa o there are, que significa existem, tá? Essas palavras, there is e there are, não significam singular e plural, tá? Significam existe e existem. O singular e o plural é só a análise que a gente está fazendo, né? De saber quantas coisas a gente está indicando na frase, tá bom? Então, there are two cars.
existem 2 carros. Então, as duas palavras juntas, there are, formam a palavra existem. There are 3 girls. Existem 3 meninas. There are 5 computers. Existem 5 computadores. Tá? Então, there is, se a gente estiver indicando uma coisa só, e there are, se a gente estiver indicando 2 ou mais. Né? Depois disso, a gente foi para a próxima unidade que falava sobre datas. Então, a gente aprendeu, né, os meses do ano e os números ordinais. O tio já vai explicar melhor o que são os números ordinais. Então, começando pelos meses, eu falo, vocês repetem. January, February. Aqui é importante, né? Os americanos, eu falo os americanos porque o tio não tem certeza se os britânicos fazem isso, mas os americanos, que é o inglês que o tio está acostumado, não costumam pronunciar esse primeiro R, tá? Então, February, tá? February, February. Depois o março. March, April, May, June, July, August. Então, um sozinho de ó. August, September, October, November, December. Então, também repete essa parte do vídeo até você se sentir seguro com a pronúncia, então, dos meses, tá bom? Depois dos meses, a gente aprendeu os dias, melhor dizendo, os números ordinais, tá? Os números ordinais são primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, né? Então, os números que dão ordem para alguma coisa, tá bom? Eles não usam o número 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 para dizer os dias. Eles usam os números ordinais, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Então, é já um pouquinho diferente do português só por conta disso, né? Para a gente falar de números ordinais, tá? No inglês, o número ordinal ele sempre acompanha 2 letras. Então, um número mais 2 letras. Então, por exemplo, o primeiro, né, que é o first, ele está usando as 2 últimas letras da palavra first. O segundo, que é second, ele está usando as 2 últimas letrinhas da palavra second. É o ND. O terceiro, que é o third, ele está usando as 2 últimas letrinhas da palavra third. Tá? Então, é assim que funciona no inglês. São as 2 últimas letras que viram aí o acompanhamento, vamos dizer assim, que acompanha o número para ele virar um ordinal. Primeiro, segundo, terceiro. Aqui não é o 1, 2, 3, 4, 5, tá? Não são os números comuns, os cardinais. Aqui são os ordinais. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, os que dão ordem, tá bom? Bom, a maioria dos números ordinais, né? Eles usam o TH, tá? Os únicos que não usam TH são esses 7 aqui que o tio colocou, né? São os que terminam em 1, 2 e 3, com exceção do 11, do 12 e do 13 que usam o TH, tá? Então, se termina em 1, a gente usa o ST, né, lá. 1 ST, 21 ST, 31 ST. Então, primeiro, 21º, 31º. O 2, né, o segundo, melhor dizendo, usa o ND. Então, segundo, 2ND, né? 22º, 22ND, tá? O terceiro, ele usa o RD, tá? Então, terceiro, 3RD, 23º, 23RD. Mais uma vez repetindo, com exceção do 11, do 12 e do 13. 11, 12 e 13 usam TH. Se não termina em 1, 2, 3, né? O número vai usar o TH no ordinal. Então, quarto, né? Fourth, 4TH. Nono, 9TH. Né? 27º, né? Então, 27TH. Então, nenhum desses termina em 1, 2, 3. Tá? Se termina em 1, 2, 3, precisa mudar do TH. A gente precisa memorizar que é o ST, o ND e o RD.
com exceção, mais uma vez, né? O tio vai repetir para que vocês tenham certeza disso, do 11, do 12 e do 13. Tá? E aí, para a gente montar a data, então a gente usa o mês primeiro, diferente do português, né? O mês vem em segundo, não vem em primeiro, né? Na data do inglês, o mês vem na frente e depois o dia, tá? Utilizando o número ordinal. Então, por exemplo, February 1st. Então, olha lá, o mês vem primeiro e o número ordinal vem depois. Pra gente seria o dia 1 de fevereiro, né? Então, 1 de fevereiro. Ou 1º de fevereiro, né? Eu já ouvi gente dizendo que a gente não fala 1 quando é dia no português, a gente fala primeiro. Né? O tio não procurou verificar se isso é verdade, tá? Depois o tio pesquisa e fala para vocês na sala de aula. De qualquer forma, o que é importante aqui, né? Em inglês o mês vem na frente e depois ele usa um número com as letrinhas, então, para representar um número ordinal, tá? March 3rd. Então, o mês de março veio primeiro e o dia veio depois na forma ordinal, né? Na forma com as letras. Então, uma tradução aí, né, literal, 3º de março, mas a gente falaria 3 de março. April 22nd, 22 de abril. September 30th, então, 30 de setembro. E por fim, July 9th, ou melhor dizendo, July 9th. É importante a gente fazer somzinho do D no J, né? July. July 9th é 9 de julho, ok? Então é bastante coisinha para prestar atenção, bastante coisinha para memorizar. Repete o vídeo até vocês se sentirem seguros, né? Para então poder fazer o desafio sem menores problemas, tirar um 10, para ficar feliz, deixar o teacher feliz e deixar o papai e a mamãe feliz também, né? Deixa eu ficar muito contente quando vocês tiram 10, tá? É... É isso, pessoal. Espero que o tio tenha ajudado vocês e bons estudos, tá bom? Bye, bye!